Sinto o Senhor Jesus te tocando Usa o nessa teu hora. filho mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha falar nossos corações, Pai. Continue falando com o seu povo nessa noite, Pai querido, Pai amado. Que nós possamos estar atentos, Pai, à tua santa palavra, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a paz gloriosa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos que puderam estar conosco reunidos nessa noite. Ainda estamos tomando de medidas para estarmos adorando ao nosso Senhor devido a essa pandemia, mas nós também somos acompanhados pelos irmãos em casa. Obrigado. Em casa, pelas lives, e que Deus abençoe você que está em casa. Aproveite que chegou o momento da palavra. Curta, compartilhe, divulgue aí para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega que você tem no Facebook, para que haja a propagação do Evangelho também por esses meios. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, seu versículo 14 e 15. Glórias a Deus. Mateus, capítulo de número 8, versículo 14 e 15, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A epígrafe do texto diz: Jesus cura a sogra de Pedro e muitos outros. Versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Pode se assentar. Você que está na sua casa, também fique à vontade para glorificar, para exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Tenho a mania de dizer, quando nós estamos na live, que nós precisamos ter comunhão com o céu neste momento. Nós precisamos estar focados na nossa adoração e que a nossa adoração possa encontrar o verdadeiro Deus. Que nós possamos abrir os nossos corações diante de Deus, aonde quer que nós estejamos, seja nos nossos lares, seja reunido em pouco número por causa das medidas da pandemia, mas nós precisamos ter comunhão com o céu, comunhão com Deus. E é necessário que, para que nós entendamos o que Deus quer falar conosco, é muito simples, mas é necessário que nós estejamos em comunhão com Deus neste momento, com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, para que o Senhor possa falar comigo e contigo nessa hora. A passagem a qual nós lemos aqui é de suma importância e nós precisamos de alguns detalhes para entender algumas coisas que a Bíblia nos busca ensinar. A primeira coisa que eu quero aqui enfatizar são os personagens dessa passagem. Curta passagem esta, 2 versículos, com 3 personagens especificamente. O primeiro é Pedro, porque a Bíblia vai descrever que esta é a casa de Pedro. Pedro é o primeiro personagem aqui desta passagem. A segunda pessoa, o segundo personagem vai aparecer rapidamente aqui, e é a sogra de Pedro. O terceiro personagem vai entrar após. O terceiro personagem é o mestre, Jesus, aquele que ensina a Pedro. Cada personagem aqui tem a sua característica.
Se a Bíblia diz que a casa era de Pedro, Pedro, logicamente, era o dono da moradia. A Bíblia diz que a sogra estava de cama, enferma, na casa de Pedro. Logo aparece aqui que a sogra de Pedro é visitante. E chega a terceira pessoa, Jesus, que no determinado momento em que se une o seu discípulo e um doente, ele aparece. Para cada característica, a casa aqui era diferente, o lugar era diferente, o jeito como eles se sentiam era diferente. Para Pedro era a sua própria casa, lugar de segurança, um lugar de amparo, um lugar que depois de um dia difícil, tribuloso, ele descansaria. Para Pedro aqui o ambiente é um lugar de segurança, um lugar de amparo e um lugar de descanso. O ambiente não é tão perfeito assim para a sogra de Pedro. Ela se sente desconfortável, se sente e sente-se que está fora do seu lar, que pode ser que ela esteja incomodando alguém, e pior, ela se sente doente. É nesse local que a terceira pessoa aqui na passagem, na situação, entra. Nós temos algo em comum com essa passagem aqui. Quantos de nós, quando adentramos a presença do Senhor, sentimos segurança, sentimos amparados, sentimos descansados? Já chegou depois de um dia difícil, no trabalho, na escola, na faculdade, após uma discussão, após uma necessidade, já entrou dentro da igreja? Já entrou dentro do seu quarto para orar? Se você sente segurança no momento em que entra dentro de um quarto, no momento que entra no ambiente espiritual, é porque você é assim, é o dono da casa, você se sente em casa, porque na presença você tem segurança, na presença você tem amparo, na presença você descansa, você já pode se alegrar, esplainar a tua alma, entender que esta agonia quando sai, que você entra, quando você entra na presença do Senhor, é privilégio para a tua vida. Você pode se alegrar por isso. Por mais que o seu dia possa ser difícil, que a prova insista em te castigar, se alegre, porque o dono dos céus, Ele ouve você. Este ambiente, essa presença, é o ambiente perfeito para aprender. Por isso que servir a Deus exige tanto da nossa entrega em aprender, porque Ele prepara um ambiente para que nós possamos aprender. Presbítero, eu venho na igreja para receber. Não, irmão, nós viemos para receber, mas também para aprender. Aprender. Pedro está em casa e o ambiente é perfeito para aprender. Mas dentro da casa existe alguém que é visitante e se sente desconfortável. Quando Pedro entra dentro da casa, ele já entra com a esperança de aprender.
Quando Pedro entra na presença, ele já entra com a esperança de aprender. E aprender às vezes dói. Aprender às vezes machuca. Aprender pode ser dolorido. Aprender pode ser incômodo. Mas vale a pena. Presbítero, por quê? Porque na maioria das vezes que você vai aprender, você não vai estar envolvido na situação, você vai estar de longe enxergando, observando, acompanhando. E às vezes o aprender, o enxergar, o acompanhar de longe, fere o meu e o seu ego. Porque parece que nós temos a necessidade de ser o centro das atenções. Nós temos a necessidade de nos colocar na frente e mostrar quem nós somos. E muitas das vezes nós vamos aprender quando nós ficamos encostados, observando, olhando e aprendendo. Porque na maioria das vezes, aprenda isso junto comigo, quem visita tem mais problema do que quem mora. Aleluia. Sabe aquele irmão, aquela irmã que não é evangélico, que não é cristão, que não tem uma vida espiritual, que pode estar aí me acompanhando nessa live, e ele se sente tão incomodado na presença? Pior, às vezes ele sente que alguém debocha dele porque não sente a presença, porque não consegue ir a um culto. Sintomas de doenças. E aí ele nunca vai querer estar dentro da casa, sabe por quê? Se sente incomodado. É visitante, está doente, está com febre. Mas para Jesus é o principal na casa. O visitante está com febre, e quem está com febre sente na pele que tem alguma coisa de errado. Ele se sente inseguro consigo mesmo, sente frio. No lugar aonde o dono do ambiente se sente seguro, quem não é se sente inseguro. No lugar onde o dono do ambiente se sente amparado, quem está doente sente frio, desamparado, sozinho, em solidão. No ambiente onde quem mora descansa, quem visita fica preocupado e sabe que a qualquer momento uma bomba pode estourar. É mais ou menos assim. Quem se sente em casa se sente preenchido. Mas quem sente que é visitante na presença, ele sente um buraco no meio do seu peito. Ele sente o cansaço. Sintomas que apontam para a febre, para a doença. Parece que eu olho para dentro da casa e vejo Pedro se afastando. Porque quando Pedro se afasta para aprender, o visitante se sente incomodado. Jesus entra na situação, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Pedro. A Bíblia faz questão de dizer que a casa é de Pedro. Sabe por quê?
Porque ainda que seja o tempo de Pedro ficar só aprendendo, longe do papel principal, ele é respeitado e a casa é de Pedro. Ainda que ele não esteja nos holofotes, ele ainda deve ser respeitado, porque a casa é de Pedro. Eu quero traduzir para você entender nessa noite. Você que está me acompanhando no Facebook, você que me acompanha aqui, eu quero te dizer que Deus, Ele não se esquece do que você fez para Ele. Deus não se esqueceu de quantas madrugadas você acordou cedo, acordou, dobrou os seus joelhos e começou a orar a Deus. Deus não se esquece de quantos montes você subiu, de quantas matas você entrou para orar a Deus sozinho, com a alma angustiada. Deus não se esquece de todas as vezes que você jejuou pelos domingos de manhã, se consagrou ao Senhor para se entregar a Ele. Deus não se esquece de quantas vezes você pregou o Evangelho, de quantas vezes você foi caluniado por dizer que amava Cristo aonde você vai. Deus não se esquece de nada que você fez por Ele, e Ele te respeita por isso. Eu achei que Deus só lembrava do meu pecado. Não, irmão. Deus, Ele faz questão de apagar os seus pecados e as suas transgressões quando você se humilha diante dEle. Eu vi isso uma vez e é muito verdade. Só tem um pecado que não é perdoado, aquele que não há arrependimento. Jesus entra na casa de Pedro. A casa é de Pedro. Pedro já está acompanhando, e ele começa a aprender com Jesus. A casa é de Pedro, mas quem age é Jesus. A casa é de Pedro, mas quem vai fazer alguma coisa é Jesus. Eu poderia ficar aqui dizendo, levanta a mão, dá glória, pula, sapatia, mas o Pedro tem que sair da frente, porque agora a casa é de Jesus. Eu podia estar dizendo, dê glória, irmão, mas a casa é de Jesus. Sabe o que é isso? Respaldo. Se você ainda é pentecostal nos dias de hoje, e você acredita nisso, aí no seu lar, levanta a sua mão direita assim que eu quero profetizar. Você que está aqui também pode levantar. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Eu estou dizendo que enquanto você sai da frente, Deus te dá respaldo e diz, eu estou agindo por ele, por ela, por ele. Eu estou agindo. Respaldo. Mesmo a casa sendo de Pedro, sendo da atenção, é o visitante que está doente. Algo que nós não podemos perder nos nossos dias. As nossas igrejas, o momento em que nós nos reunimos, não deve ser apenas momento de Deus me bajular. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero mais, Deus me dá, não é momento de bajulação. É momento de centralizar no verdadeiro propósito. Olhar e ver onde é que está o visitante. Alguém que está com febre, se sentindo mal. Alguém que está doente, se sentindo inseguro. Alguém que se sente desamparado. Alguém que se sente cansado, onde é que está? Eu vou trazer para dentro da casa, porque lá Jesus vai. A Bíblia vai dizer que Jesus viu ela na cama, já diagnosticou, está com febre. A primeira coisa que Pedro observa de longe é: como Jesus é sensível. De longe ele percebeu, ela está doente.
Jesus chega perto, se aproxima. E se a visitante estava se sentindo mal, Jesus se aproxima para demonstrar que estava com ela e que ela tinha segurança. Nesse momento, Jesus se aproxima e tocou nela. Ele não tocou em qualquer parte, ele não tocou com medo, ele tocou na mão dela. Pedro já estava aprendendo aqui, dizendo: ei, dentro da casa que Jesus entra, o visitante também tem amparo. Vou traduzir para você entender. Quando entrar alguém na porta da sua casa, na porta da sua igreja, que é visitante, não está acostumado com a presença, não se sente protegido por Deus, tenha sensibilidade. Fulano está assim, fulano vai morrer assim, vai não. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Deus vai transformar ele, Deus vai transformar ela. Eu acredito num Deus de intimidade e transformação. Às vezes a gente até tem sensibilidade, sabe que alguma coisa está fora do lugar, mas a gente diz: não, está assim porque quer, tinha que se levantar, tinha que fazer. E Jesus ensina para Pedro: Pedro, é preciso amparo. Tocou-lhe a mão. Na casa tem amparo. Talvez você aí nessa live no Facebook já tentou sair de casa para ir na igreja, já tentou entrar dentro de um quarto para orar, já pensou em pegar a Bíblia para começar a ler, mas tem dificuldade, sente um peso, não consegue. Mas saiba de uma coisa: a hora que você se coloca em movimento, Deus te ampara. Quando você colocar na sua mente, no seu coração, dizendo: eu vou e nada vai me fazer parar no meio do caminho, o próprio Deus vai te trazer com o Espírito Santo e te colocar aqui dentro, e você vai ser um grande adorador do nome santo de Jesus. Na igreja de Jesus Cristo ainda tem sensibilidade e amparo. A Bíblia vai dizer que Jesus tocou e a febre deixou. Pedro observou de longe a situação. Para Pedro era só para se alegrar agora. É mais ou menos eu e você quando nós estamos naquele culto avivado. Aí o pastor estende a mão aqui e começa a orar, e a igreja começa a perceber os sinais, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e você observando só se alegra, já começa a falar em línguas estranhas, já começa a bendizer o santo nome do Senhor. É uma bênção. Este era o momento de Pedro. Para o visitante era um momento de libertação, porque quem entra como visitante às vezes acha que para ele não tem mais jeito. Já faz 30 anos que eu estou vivendo assim, já faz 40, 50 anos que eu estou vivendo da mesma forma, e parece que não muda e não vai ser agora que vai mudar. Mas o visitante percebeu que depois do toque dele, a febre o deixou. A febre o deixou. Se para quem aprende era um momento de se alegrar, para quem era visitante era momento da libertação. Era momento de não mais sofrer daquele buraco no fundo da alma.
Era momento em que as setas do inferno caíam, aquelas setas que diziam que o visitante não era nada, que ele não ia conseguir fazer nada, que a sua vida seria uma derrota, uma desgraça. Caíram naquele momento em que Jesus tocou. Talvez você está esperando chegar este momento, e o Espírito Santo de Deus me manda lhe dizer nessa noite: é tempo, é momento que Jesus quer te tocar, quer arrancar esse sentimento de desespero, quer arrancar este sentimento de que vai dar errado, e que tudo começou errado e que vai acabar assim. Deus está lhe dizendo nesta noite: tem segurança, tem amparo para você, eu tenho uma vida nova para você, só venha receber. Aleluia, oh glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer no versículo de número 15: então ela quem? A sogra. Ela quem? A visitante. Ela quem? Quem estava doente. Ela quem se sentia desamparado. Agora ela se levantou. Aqui é a transformação. Alguém que estava deitado, caído, que achava que não tinha mais chance, se levantou. Aleluia. Não precisou Jesus puxar ela, ele tocou nela e ela se levantou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você pode, vocês que estão aqui, se coloquem de pé. Você que está na sua casa também pode se colocar de pé se puder. Aleluia. Eu amo Jesus, irmãos. Eu amo Jesus. Porque Jesus, ele pega o que não é e faz ser. Todas as vezes que observo o nosso cooperador Donizete, eu me alegro quando vejo ele em fazer a obra de Deus, porque eu conheci ele antes que ele conhecesse a Jesus, e eu sou apaixonado por Jesus, porque ele transforma, irmão, e ele transforma não olhando a capacidade, ele me transformou e não olhou para as minhas capacidades, ele capacita. É mais ou menos assim. Ele pega aquele que estava no bar, dá um banho com o seu sangue. Aquele que se sentia frustrado, ele o liberta, o faz entender o arrependimento, o salva, o coloca de pé. Ele toca e coloca de pé. Ele pega o ladrão que estava caído, acabado, e coloca de pé. Ele pega aquele que gostava de lugares profanos, que era usuário de drogas, dá um banho de sangue e transforma. Já era motivo suficiente para mim amar a Deus. Mas o que me deixa mais impactado é que ele não se contenta em apenas levantar. A Bíblia vai dizer que ela não só se levantou, mas servia. Oh, aleluias! O que me alegra aqui não é olhar para os irmãos e dizer que os irmãos são santos, não. O que me alegra aqui é saber que os irmãos são imperfeitos, mas estão diante de um Deus perfeito, que nos aperfeiçoa dia após dia, e somos transformados de glória em glória. Por isso não perca a oportunidade que Deus está lhe dando de se colocar de pé, de se colocar diante do Senhor e de servir ao exército do Senhor. Aleluia. Alarai surei gandoromagachandorei. Aleluia. Eu creio que Deus ele vai levantar pessoas que estavam caídas,
pessoas que nos acompanham em casa, que às vezes até eles mantêm a aparência de que está de pé, e Jesus não quer expor você, Ele quer somente dizer: se levanta, que nós vamos voltar a trabalhar, você vai voltar a me ajudar, você vai voltar a servir. Eu estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo aqui, e é o poder que se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Você crê nisso? Feche teus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluia. Senhor, nós estamos reunidos aqui, Pai, parte dos irmãos neste tempo e parte dos irmãos acompanhando nas lives, Senhor. Nós não sabemos quantas pessoas podem ser alcançadas, ó Pai, mas nós temos certeza que o Senhor pode alcançar qualquer e qual for o coração. Por isso, neste momento, ó Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, aquela pessoa que estava sem esperança, que se sentia visitante na presença do Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa colocar as mãos sobre o coração dela, possa colocar as mãos sobre o coração dele, que o Senhor possa fazer cair as barreiras que o impeça de estar adorando ao Senhor, de estar na tua presença, de estar fazendo a tua vontade. Senhor, pelo poder que nós temos no teu nome, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, neste momento começa a tocar os corações, começa a transformar as vidas, começa a dar coragem para desbravar, Senhor, lugares em que as pessoas não conseguiam chegar. Senhor, nós cremos no teu poder, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, toca, Senhor, esta pessoa que está em casa, toca esta pessoa que está observando, que está, Pai, vendo esta live. Senhor, nós te pedimos, Senhor, faz a tua obra por completo. Não deixe esta pessoa parar na beira do caminho, não deixe essa pessoa parar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, Senhor, que quem, ó Pai, começou, Pai, a correr e parou no meio do caminho, vai ser levantado em nome de Jesus Cristo. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, teu amor me chama. Não sei quantas pessoas nos acompanham, mas se você sente saudade da presença do Senhor e não tem forças para orar, para buscar, se essa prova, a dificuldade te afastou dos caminhos do Senhor, eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração. Se você se sentiu mais distante do Senhor nessa quarentena, ficou mais difícil, longe da comunhão dos irmãos, coloque também a sua mão sobre o coração e diga assim: Senhor, eu estou disposto a me esforçar para estar diante do Senhor. Me ajuda, me dando forças, derramando da tua graça, e que teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.